e amém. Sorria. Você está sendo filmado. Você já viu uma plaquinha dessa? Numa loja? O que você faz quando você vê essa plaquinha? Eu confesso que quando eu vejo essa plaquinha, a primeira coisa que eu faço, pode ser um pouco pecaminoso, mas eu acho que você faz igual, é procurar cadê a bendita câmera. Aonde ela está? Da onde estão me vendo? Da onde estão gravando? E obviamente a gente ajusta um pouquinho o comportamento. Eu não entrei para roubar a loja, mas também eu não vou me comportar mal porque estão filmando. A gente vai fazer as coisas certinho. A monitoração por câmera parece funcionar. Afinal, nossa cidade é uma das mais monitoradas em câmera em todo quanto é lugar. Bandido rouba numa outra cidade, chega aqui e é preso por causa das câmeras. Não sei se você já viu aqueles filmes de assalto ao banco, e um dos passos é ou desativar as câmeras, ou saber quais são os pontos cegos das câmeras para agir no escuro. Agora imagina, se tivesse uma câmera que te olhasse por todos os lados, a todo momento, em qualquer lugar. Se você se escondesse na sala mais secreta, protegida por chumbo, esta câmera veria todos os seus movimentos. Se você descesse ao mais profundo mar, essa câmera pegaria todos os seus pensamentos. Se você subisse a mais alta montanha, essa câmera perscrutaria todos os desejos do seu coração. Esta câmera são os olhos de Deus. Deus vê absolutamente tudo, em todos os lugares, a todo tempo. E esses olhos que tudo veem, prometeram que um dia, tudo o que foi feito seria levado a juízo. Não só o que as pessoas veem da gente, não só o que as câmeras veem da gente, mas o raio-x da nossa própria alma, do nosso próprio coração. Naquele dia, que os profetas profetizaram, que os evangelistas anunciaram, que Jesus mesmo disse, o dia do juízo, o dia da vinda do Filho do Homem, no qual ele separará cabritos de ovelhas. Nós vamos ver maravilhosa salvação. Aqueles que permanecem em Deus encontrarão tudo que seus corações anelaram por tanto tempo, o próprio Deus. Mas aqueles que não estão em Deus encontrarão tudo que seus corações anelaram em todo o tempo, não Deus. Encontrarão morte e juízo. É de tal forma terrível esse dia, que Apocalipse registra que os poderosos, os grandes, pequenos, todos que se encontram separados do Cordeiro, clamarão para os montes, caiam sobre nós. Porque é melhor ter o Everest caindo sobre a minha cabeça, do que a ira do Cordeiro. Nós não podemos ver essas câmeras, esses olhos, esse Deus invisível, mas Ele nos vê perfeitamente. Então a grande pergunta é, no dia do juízo, em qual grupo nós estaremos? Nos que conhecem a Deus verdadeiramente e permanecem nele? Ou naqueles que estão separados de Deus e estão contra Ele? 1 João 4,12, abra sua Bíblia. Em 1 João 4,12, nós vamos avançar até o capítulo 5, então mantenha a sua Bíblia aberta. 1 João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Esse é o versículo de transição da mensagem anterior para a mensagem de hoje. Nós vimos na mensagem anterior o grande retrato do amor de Deus,
que é manifesto e definido pelo Pai, enviando o seu Filho para ser a nossa vida e a nossa propiciação. E que esse amor sacrificial de Deus, demonstrado em Cristo, deve transbordar em nosso coração em amor ao próximo. No texto de hoje, nós vamos perceber que há outras ênfases. O texto fala sobre permanecer, sobre o amor ser aperfeiçoado, sobre Deus ser invisível, sobre o dia do juízo. E João nos dá duas grandes evidências, dois grandes sinais da graça de Deus, de que você permanece ou não em Deus. De qual lado você estará? Essas duas marcas, essas duas evidências são fé cristã e amor visível. Fé cristã e amor visível. Veja o que o apóstolo João nos fala sobre fé cristã, do versículo 13 até o 16a. E repare como tem um paralelo entre o versículo 13 e 15 e o 14 e o 16. Nisto, conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. João está chegando à conclusão de sua carta e por toda a sua carta ele dá a mesma ênfase. É possível conhecer verdadeiramente a Deus e é possível saber que você conhece a Deus. É possível conhecer se nós permanecemos em Deus ou não. É possível ter certeza da salvação. É possível ter segurança da salvação. Então, quais são as evidências que nós devemos procurar para ter essa certeza? E a primeira que ele nos fala aqui é que Deus nos deu o seu Espírito, a habitação do Espírito Santo. Só que isso também é invisível. Isso também gerava problemas. Porque lembra, o grande pano de fundo de 1 João eram alguns sectários que estavam falando que eles sim tinham o Espírito e que eles eram os iluminados e que eles tinham a revelação mais alta sobre o que Deus quer, sobre o mandamento de Deus. E eles sabiam que, na verdade, Jesus Cristo só veio na água, ou seja, que Jesus era um ser humano normal, que quando ele foi batizado, Cristo, o Filho de Deus, desceu sobre ele, e depois, antes da cruz, o Espírito de Cristo, o Filho de Deus, saiu de Jesus, e então só o homem Jesus que morreu na cruz. E João escreve a carta para negar tudo isso, afirmar a encarnação, afirmar que quem morreu na cruz é Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem. Agora, qualquer um pode falar que possui o Espírito. Qualquer um pode falar que tem o Espírito Santo, afinal Deus é invisível. Mas é aqui que está a grande questão e o argumento de João. Se Deus é invisível, isso coloca todas as manifestações humanas de conhecer a Deus no mesmo nível, zero. Qualquer ser humano que não veio do alto, que afirma conhecer o Deus invisível, que não recebeu dele uma revelação, está mentindo. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Se irá acontecer qualquer compreensão sobre Deus, Ele precisa se revelar a nós, e Ele fez isso no seu Filho. E é aqui que João então traz mais um dos seus maravilhosos resumos das boas novas do Evangelho. Veja o versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho
como Salvador do mundo. É por isso que a primeira evidência é fé cristã. O Espírito que habita no crente gera uma verdadeira fé num verdadeiro Cristo. Não em falsos, não em qualquer Deus, mas no Deus correto que enviou o seu Filho. Essa fé cristã, então, precisa ter uma compreensão verdadeira sobre quem Deus é. De que Deus é trino. Pai, Filho e Espírito. Nosso texto fala sobre a habitação do Espírito em nós, sobre o Pai enviando o seu Filho. O Evangelho nos lembra que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo e enviou o seu Espírito como testemunha do Filho. Precisamos de um entendimento também verdadeiro sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnado para ser o Salvador do mundo, o Salvador dos pecadores. Ninguém é salvo por um falso Cristo. Um falso Jesus não salva. Um Jesus que não é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem não pode colocar-se como mediador entre Deus e os homens. Um Jesus que não é homem não pode morrer por vocês. Um Jesus que não é Deus não pode propiciar o Senhor. Nós precisamos de só um, porque só existe um nessa condição, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, que foi enviado por Deus, encarnou, viveu uma vida perfeita e sem pecado, anunciou o reino de Deus, pregou as boas novas, fez boas obras, fez discípulos, foi resoluto para Jerusalém, para entregar a sua vida como propiciação, como sacrifício, como apaziguador da ira de Deus por causa dos nossos pecados, para nos salvar. Ao terceiro dia ressuscitou da tumba, subiu aos céus e voltará em glória para julgar vivos e mortos. Esse é o Jesus verdadeiro que nos salva. Esse é o testemunho apostólico que João e os outros viram e testemunharam. Essa é a fé que é passada desde o princípio até nós. Mas aqui está um outro ponto. Há pessoas que afirmam tudo isso, mas elas não veem algo mais. Algo que João nos diz. Algo que é necessário, que ele coloca no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Essa fé cristã, sim, é doutrina correta, mas é mais do que doutrina correta. É crer e conhecer o amor de Deus. Envolve a fé ortodoxa, mas envolve uma fé viva. Vê em Cristo na cruz amor divino para a sua alma. É essa a fé que salva. Esta e só esta. E talvez você ou algum dos seus amigos pense, isso é exclusivista demais. Falar que só há um caminho para Deus, só uma forma de salvação, é exclusivista demais. Mas pensa, não existe outro Deus. Só existe um Deus trino, um Pai, que enviou seu um Filho no poder do um Espírito para nossa salvação. Não existe outro Jesus Cristo, Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, completamente suficiente e competente para ser o nosso Salvador. E não existe outra demonstração de amor que pode de fato salvar. Imagine que você tem um problema do coração singular.
raríssimo. E você precisa de um transplante. E não existe nenhum outro coração a ser colocado no seu lugar, a não ser de um. E só um filho de um pai tem esse coração suficiente. E esse filho diz: pai, eu quero salvar aquele homem. Eu quero salvar aquela mulher. E o pai diz: eu também quero, filho. E essa criança, então, esse filho, entrega a sua vida para salvar a sua. Você chamaria isso de exclusivismo ou de amor imensurável? É esse amor que pode nos salvar. E essa é a boa notícia, amados. Que os olhos que tudo veem não são os olhos de Sauron, do Senhor dos Anéis, pronto a detectar qualquer um que use o anel do poder pecaminoso. Os olhos que tudo veem são os olhos do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pronto para oferecer salvação ao mundo rebelde, pronto a oferecer salvação a todo aquele que se arrepender de seus pecados e crer nessa manifestação do amor. Esse é o ponto 1, de como termos certeza de que nós permanecemos em Deus. Fé cristã. Se nós cremos no amor de Deus, enviar seu Filho Jesus para ser o Salvador do mundo. Mas João continua. A fé que salva sozinha não anda sozinha. A fé frutifica em amor. E por isso, o segundo ponto de João é amor visível. Veja o versículo 16. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Não dá para eu ir linha por linha nesse texto. Então eu quero resumir esse texto de uma forma pedagógica, por assim dizer, para que você aprenda o caminho do amor. O caminho de aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. Eu quero que você imagine um coração invertido. Então, o coração é assim, imagina ele invertido. Nessa ponta Deus, aqui eu, aqui o próximo. E o amor de Deus vai fazer movimentos, o caminho do amor, em 4 passos. Vamos lá. O primeiro passo é o que nós acabamos de ver. Deus, o Pai, envia o seu Filho para salvar e o Espírito para gerar fé. Esse é o amor de Deus em nossa direção. Veja o versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Deus Pai toma a iniciativa, porque Deus sempre é o iniciador da salvação, da fé e do amor. Então, nós nascemos de Deus, então a fé, o amor seguem, a regeneração precede a fé e o amor. Então, como nós já vimos, esse amor de Deus
vem até nós em Cristo Jesus. Nós vimos isso amplamente na mensagem anterior. Mas daí esse amor dá um segundo passo. Esse amor que Deus tem por nós, que nos regenera, agora responde a Deus em fé e amor por Deus. 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um coração tocado por Deus, avivado por Deus, responde em amor e gratidão por Deus. Não há como alguém ser salvo e ficar impassível diante dessa realidade. Aqueles que foram salvos, regenerados pelo Pai, salvos pelo Filho, despertados para a fé pelo Espírito, respondem em amor a Deus. Veja o capítulo 5, versículo 3 e 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos são que a gente ame a Deus e ame o próximo. Mas a primeira resposta do coração que foi amado por Deus, responder em amor a Deus obediente. É buscar uma vida de submissão alegre e amorosa a Deus. A entender que os mandamentos de Deus são o caminho de vida. A entender que os mandamentos de Deus são os caminhos que agradam seu Pai. O cristão obedece em gratidão, em amor, como um filho obedece o Pai que o ama tanto. E é por isso que esses mandamentos não são penosos. E é por isso que nós conseguimos vencer o mundo, porque o amor de Deus é maior do que essas coisas. Eles não são penosos, porque nós não estamos tentando cumprir 957 leis, mas 2 grandes mandamentos. Nós não estamos tentando mais cumprir as obrigações, as tradições dos homens, mas a pura palavra de Deus, Pai que nos amou. Eles não são penosos, porque eles não fluem do medo servil, mas da gratidão de um coração regenerado. Eles não são penosos, amados, porque nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Então essa é a primeira parte do coração. Deus nos ama e nós respondemos em amor por Deus. Mas no momento que você está indo nesse amor por Deus, Deus fala, agora eu vou enviar você para ser o meu amor ao mundo. E Deus então envia o amor dele através de nós para o próximo. O passo 3 agora é o Pai nos envia a amar o próximo de forma teorreferente. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouco. Mas veja o versículo 19 do capítulo 4. Versículo 19 do capítulo 4. Deus nos envia a amar o próximo, como já vimos várias vezes, tal Pai, tal Filho. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma impossibilidade amar o Deus invisível sem amar o irmão visível. João argumenta do mais difícil para o mais fácil. Se você não faz o mais fácil, que é amar o irmão que você vê, como você pode falar que você ama a Deus a quem você não vê? E todos nós achamos que João está errado. Porque nós achamos que amamos mais a Deus do que o nosso irmão. Toda vez que eu leio esse texto, não, João, eu amo a Deus mais do que eu amo os nossos irmãos. Eu amo a Deus, como que fica isso? E o problema é que a gente tem uma estima errada do nosso amor por Deus. Nós achamos que amamos mais a Deus do que nós realmente amamos. Pense no seguinte teste. Você peca mais contra Deus ou contra o seu irmão? E o pecado definitivamente não é uma forma de amor.
Se nós não amamos nosso irmão a quem vemos, não podemos afirmar que amamos a Deus a quem nós não vemos. Capítulo 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então perceba, a seta vai, eu amo a Deus. Deus fala, agora vai, de volta, ame o seu próximo. E daí agora a seta volta. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como que nós sabemos que nós amamos os filhos de Deus? Quando amamos a Deus e praticamos o seu mandamento. Como que nós amamos a Deus? Amando o próximo. Como que nós amamos o próximo? Amando a Deus. João, a gente deve amar a Deus ou o próximo? A resposta de João é sim. Os dois. Tudo junto e misturado. Porque é impossível separar os grandes mandamentos. Se o Deus que nós afirmamos amar é o Deus que é amor, é o Pai que em amor enviou o seu Filho para ser o substituto nosso na cruz. Esse amor transbordante e sacrificial, não há como nós sermos filhos de Deus e não refletimos esse mesmo amor. Então todo amor que brota em nós vai ser sempre um amor missionário, um amor transbordante, um amor voltado para fora. Se nós servimos o Deus que enviou o seu Filho, nós precisamos amar o mundo ao qual Deus enviou o seu Filho. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. A resposta de Jesus não para aí. Jesus não fala ok. Qual é a forma que Pedro vai demonstrar amor por Jesus? Apacenta as minhas ovelhas, apacente os teus irmãos, cuide da minha igreja, ame os seus irmãos, ame os filhos de Deus. Membro da Igreja Batista da Graça, você ama Jesus? Ame os seus irmãos. Mas nós precisamos amar de uma forma, como eu disse, tel-referente. Ou seja, com referência a Deus. Jamais o segundo mandamento deve destronar o primeiro mandamento. Não é possível cumprir a segunda tábua da lei sem cumprir a primeira. Aqui que vem uma coisa linda que João traz. Porque assim como nós amamos a Deus e Deus nos manda amar o próximo, quando a gente ama o próximo verdadeiramente, nós queremos que eles sejam inseridos no amor de Deus. Não há como amar o próximo completamente sem Jesus estar no meio. Todo amor sem Jesus é manco. E é por isso que o mundo não pode amar de forma completa. Porque o mundo ama para si mesmo e não para Deus. Então a pergunta que nos vem nesse texto é: em nossas relações com outros membros da nossa igreja, nós levamos eles mais para perto de Deus ou para longe de Deus? Você ser membro da Igreja Batista da Graça contribui para essa igreja estar mais perto de Deus e do amor de Deus ou mais longe do amor de Deus? Suas conversas são mais sobre adoração e edificação ou sobre fofoca e contenda? Sua disposição em ajudar é levar as pessoas mais próximas do amor servil de Jesus ou para mais longe, para o egoísmo do mundo? Como estão as nossas relações com os nossos irmãos? Elas são referenciadas em Deus? A sua conversa é referenciada em Deus? Quando você conversa com um irmão, você consegue ir além do está chovendo, não está chovendo, está quente, está frio? Você está bem? Estou bem. E você? Estou bem. Será que nós conseguimos aprofundar nos relacionamentos e levar um ao outro até Jesus? E em nossas relações com nossos vizinhos, será que nós os levamos para mais perto de Deus? Nossos familiares e amigos incrédulos,
Será que nós os amamos, levando até a eles o Evangelho? Não existe amor completo sem Jesus no meio. E quando esse caminho do amor é realizado, Deus nos ama, nós amamos a Deus, Ele nos envia para amar o próximo. Quando isso volta agora, volta um amor aperfeiçoado. Um amor que lança fora todo medo quando nós nos aproximamos de Deus. Veja o versículo 7 do capítulo 4. 17 do capítulo 4. Nisto em nós há aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quando nós vivemos esse caminho do amor, quando nós andamos como Jesus andou, quando nós somos neste mundo como Jesus foi, vivendo em amor, essa é a evidência da graça de Deus, porque só a ação de Deus pode gerar verdadeiro amor no coração humano. Essa evidência da graça de Deus gera em nós aquilo que é conhecido como segurança, certeza da salvação. Sabemos que no dia do juízo nós não seremos envergonhados. É a confiança de que no dia do juízo Jesus nos separará para si como ovelhas, porque nós permanecemos nele como os ramos permanecem na videira, e assim temos permanecido. Confiança, porque o amor de Deus chegou na sua plenitude. Esse amor fez o caminho completo. E esse amor vem de Deus. O amor vem de Deus, nos transforma e nos envia para amar, para que mais pessoas sejam transformadas pelo amor de Deus e retornam para Deus em glória. E isso, amados irmãos e amadas irmãs, lança fora o temor, que é o termo aqui. O medo, o temor servil, o terror do inferno. Pastor Tiago tratou um pouquinho disso no sermão da manhã, falando que nós devemos seguir a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Mas aqui João parece falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Os tradutores ajudaram vocês. Porque o termo é mesmo, é phobos, da onde tira fobia. Eu acho que fobia tem outras conotações hoje. Mas como entender isso? Nós devemos temer a Deus ou não? E para mim o melhor texto que me ajudou a entender isso é Êxodo 20, 18 a 21. Se você quiser abrir, Êxodo 20, 18 a 21. Para mim esse texto responde belamente se nós devemos temer a Deus ou não. Êxodo 20, 18 a 21 diz. Lembra que Êxodo 20, o povo está diante do monte, trovões estão vindo, e o texto nos diz que todo o povo presenciou os trovões. Deus tinha acabado de dar os 10 mandamentos. E os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então perceba a atitude do povo. Deus deu a sua lei, o povo quis se afastar desse Deus temível. Não queremos mais ouvir a Deus, não queremos aproximar de Deus. Olha a resposta bela de Moisés. Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E daí veja o contraste. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés, não temais ou temais? Há dois tipos de temor, ou de medo, ou de tremor. Um temor vai te afastar de Deus. Ele quer o meu mal. Se eu me aproximar, eu vou morrer. Ele quer me mandar para o inferno. Outro temor vai te aproximar de Deus, da sua palavra e da santidade. O verdadeiro amor lança fora todo temor ou medo
da condenação, mas cria em nós o temor do respeito reverente ao Deus que é nosso Pai e nos salvou. Ao Deus que pode enviar corpo e alma para o inferno. Sim, mas que por causa de Jesus não vai nos enviar. Esse amor é o amor que Deus quer que seja brotado em nosso coração. Maquiavel, ele disse: é mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que desistir de uma das duas. Porque os homens têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faz temer. Maquiavel, entre o temor e o amor, ele fala para os reis escolherem o temor. O rei dos reis escolheu o amor. Eu escolho ser amado por vocês. Porque só o verdadeiro amor gera amor. O medo gera legalismo, hipocrisia, falsidade. O verdadeiro amor, amados, jamais brota no terreno do medo. O medo gera servidão, gera legalismo. O verdadeiro amor brota no campo da liberdade do amor. E é isso que nosso Pai quis. Nosso Pai quis que todos vocês entendessem que vocês não precisam obedecer a Deus porque você tem medo de Deus. Medo que Ele envie você para o inferno. Você precisa obedecer a Deus porque Ele escolheu enviar o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Então a pergunta nós é: de que lado nós estaremos no dia do juízo? Jesus irá separar os cabritos dos bodes. E as evidências aparecerão no julgamento. E as evidências serão fé cristã e amor visível. E a pergunta a todos nós é: o amor fez o caminho completo na sua vida? O amor que veio de Deus enviando seu Filho gerou em você uma resposta de fé, amor e gratidão, que então Deus enviou isso para amar o próximo, e isso está sendo aperfeiçoado em você em segurança da salvação? Como você está, amado irmão, amada irmã? Como sua vida é caracterizada? A pergunta não é se você vive isso perfeitamente, porque se você viver, se você não precisa de Jesus como seu Salvador. A pergunta é se sua vida é caracterizada por fé e por amor. Ou ela é caracterizada por uma fé falsa e ódio, desprezo, separação dos irmãos. Não me delongo, mas permita-me avaliar alguns de vocês com consciência mais frágil que logo pensarão: eu jamais posso viver assim. Eu tenho medo se a minha fé é verdadeira. Eu não sei se o meu amor é genuíno. E dúvidas, e dúvidas, e dúvidas geram em seu coração toda vez que você ouve sobre o dia do juízo. Uma frase do puritano Richard Sibbes, no livro O Caniço Ferido, que aliás tem de graça legalmente na internet, só você procurar, uma leitura maravilhosa, O Caniço Ferido. Essa única frase é que eu lembro do livro inteiro, mas é a melhor frase para mim do livro inteiro. E a frase diz o seguinte: umas poucas uvas mostrarão que a planta é uma vide e não um espinheiro. Talvez a videira da sua vida não esteja cheia de uvas, cheio do fruto do Espírito. Talvez sua fé está meio apagada, seu amor está meio frio. Ou talvez você está cheio de fé e cheio de amor, mas a dúvida vem como uma neblina e esconde tudo isso. Jesus disse que Ele não apagaria a cana que fumega, nem pisaria no caniço quebrado. Quando Jesus vê essa uma uva, essa uma uvinha,
Ele sabe, isso não é um espinheiro. Essa é uma vide do meu Pai. E Ele vem até você e pega essa pequena chama e trabalha em seu coração através dessa palavra agora dita a você, através da sua leitura bíblica, através da vida da igreja, através da oração, para que essa pequena chama vire uma labareda. Outros de vocês estão convencidos. Você se acha ortodoxo, religioso, você vive a vida cristã, você vive a vida de igreja, mas se os olhos que tudo veem procurarem um fruto do amor em sua vida, o que ele achará? João alerta contra aqueles que afirmam ter fé no Cristo errado e ódio aos irmãos e acham que permanecem em Deus. A esses, Jesus diz, porque você não demonstrou amor aos menores desses, aos pequeninos, não adianta dizer Senhor, Senhor. De que lado você estará no dia do juízo? Se há uma pequena uva na sua vida, meu irmão, e você se sente pesado, permita que a palavra de Deus limpe essa vide. Permita que os outros irmãos te ajudem a limpar essa vide. Permita que outros vejam a evidência da graça de Deus em sua vida. Para que o amor possa ter o caminho completo e ser aperfeiçoado em sua vida, te dando segurança. Vamos orar. Senhor, a tua palavra não volta vazia. E o teu amor não volta sem resposta. Aquece os corações. Ao temeroso, dá coragem no Evangelho. Ao desanimado, dá vida no seu amor. E ao hipócrita, desperta pelo Espírito. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.